Dada uma função do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c, cujo gráfico é uma parábola, como é que eu faço para descobrir de forma direta, usando uma fórmula, o, o foco dessa parábola? Aonde fica o foco dessa parábola? Aí vocês vão perguntar, mas espera aí, o que é foco? Então, espera um pouquinho que a gente já vai ver isso mais daqui a pouco. Antes, vamos para uma pequena introdução, né? Então, lá do ensino médio, do segundo grau, a gente aprendeu a calcular, a descobrir as raízes dessa função, do gráfico dessa função, usando a fórmula de Bhaskara, né? Que está aqui, ó, x igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde esse valor de b ao quadrado menos 4ac a gente chama também de delta. Então, ela pode ter duas raízes, né? Ou pode ter uma só, que são raízes coincidentes, ou pode não ter raízes. Então, quando tem duas raízes, o gráfico cruza o eixo x. E quando ela não tem raiz, ela simplesmente, o gráfico não cruza o eixo x. É quando o b ao quadrado menos 4ac é menor que zero. Né? E quando o delta é igual a zero, ela vai ter uma raiz só, é quando o vértice da parábola, né, o vértice está localizado exatamente sobre o eixo x. E aí a gente também aprendeu a calcular as coordenadas do vértice dessa parábola, coordenada xv e yv. E aí eu não vou detalhar muito isso, porque na internet tem bastante coisa, né? Agora, na sequência, a gente vai ver o conceito de parábola, né? Então, a gente vai instituir aqui, além do eixo x e y, duas entidades aqui, que são o foco, o ponto focal da parábola, que eu vou chamar de f, e a diretriz, que é uma reta, né? Essa reta, ela aqui, a gente, para facilidade de entendimento, a gente vai colocar essa reta como, ou ela está perpendicular ao eixo x, ou ela vai estar paralela ao eixo x. Para facilitar mais ainda, a gente vai colocar essa diretriz paralela ao eixo x, tá? Que seria o quê? A gente está vendo aqui o gráfico de uma parábola onde a concavidade está na horizontal, tá? Mas essa parábola pode estar de qualquer jeito, ela pode estar inclusive inclinada na diagonal, tá? Só que aí vai complicar bastante o desenvolvimento da fórmula, porque a gente vai ter que fazer mudança de coordenada, né? Do eixo x e do eixo y. O x e o y vão ter que estar também inclinados, né? E aqui nesse caso que está na horizontal, nem é uma função. Essa parábola aqui, ó, esse gráfico, ele nem representa uma função. Por quê? O que é o conceito de função? Para uma função, cada ponto do eixo x tem que ter um único valor de y. Tá? Senão não é função. E aqui a gente está vendo que no próprio ponto onde está o foco, a gente vai ter dois valores para y. Tá vendo? Um aqui em cima e o outro aqui embaixo. E por isso que a gente vai colocar essa parábola na vertical, tá? De pé, para representar exatamente uma função. E aí, o mais importante do conceito é o seguinte: a distância de um ponto qualquer dessa parábola até o ponto focal é a mesma desse ponto até a diretriz. Esse que é o conceito de parábola. Isso é o que vai importar para a gente. Então, e qual é a distância desse ponto até a diretriz? Tá? A linha que une esses pontos vai ser perpendicular à diretriz. Tá? É o conceito de distância de ponto até reta. Tá ok? Então é isso que vocês precisam ter em mente. E aí uma característica importante também que a gente vai ver mais para frente é que no ponto do vértice, né, até pelo próprio conceito de parábola, a distância, né,
vértice desse ponto da parábola até a diretriz vai ser a mesma desse ponto até o foco. Tá? Vão ser iguais aqui, ó, tá vendo? Ó, P e P. Né? Isso aqui vai ser importante mais para frente, que vocês vão ver. E aí, usando o conceito de parábola, então a gente tendo uma função do segundo grau que está na vertical, vocês estão vendo aqui com a concavidade para cima, né? Então, aqui está o ponto focal, ó, tá vendo? Então, a distância desse ponto até um lugar qualquer dessa parábola, tá vendo? Vai ser a mesma desse ponto até a diretriz. Tá vendo? Então, essa linha rosa aqui, ó, com 3 risquinhos, tá vendo? Vai ser igual, o comprimento dessa linha rosa vai ser igual ao comprimento dessa outra linha rosa aqui, ó, que está na vertical, que vai até a diretriz. Tá? Então, se a gente pegar outros pontos, ó, eu peguei esse outro aqui, ó, com 2 risquinhos cortados aqui, ó, mesma coisa, ó, tá vendo? A distância do ponto focal até um ponto qualquer da parábola vai ser a mesma desse ponto até a diretriz. E aqui tem um outro pequenininho aqui que eu peguei também, ó, tá vendo aqui, ó? Mesma coisa, ó, a distância desse ponto até esse ponto da parábola vai ser a mesma até a diretriz. A diretriz é essa linha vermelha aqui, ó. Então, a coordenada y do foco eu chamei de YF minúsculo. A coordenada y da diretriz eu chamei de YD minúsculo aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, olha, percebam uma coisa aqui, ó. A coordenada x do vértice, tá vendo? Ó? Ela vai estar no mesmo alinhamento da coordenada x do foco e da coordenada x da diretriz. Vai estar tudo no mesmo alinhamento. Tá? Então, prosseguindo. Então, veja aqui, ó. Primeira condição de contorno. O que é a condição de contorno? É uma situação que é conhecida, que a gente já sabe de antemão, que vai facilitar o desenvolvimento da fórmula, que vai facilitar o cálculo. Então, a primeira condição de contorno é aquilo que eu falei, que a coordenada x do vértice está alinhado com a coordenada x do foco e com a coordenada x da diretriz. Aí, consequentemente, no ponto do vértice, olha, a distância do ponto do foco até o vértice vai ser a mesma do vértice até a diretriz. Essa é a condição de contorno. Essas distâncias vão ser iguais. Tá? Então, é o que está escrito aqui, ó. Y do vértice menos o y do f é igual a y do d menos y do v, quando x é igual a xv. Então, no ponto x do vértice aqui, ó, essas duas distâncias vão ser iguais, ó. Tá vendo? Y do foco menos y do v vai ser igual a y do v menos o y do d. É o que está aqui, ó. Aí, quando eu simplifico essa fórmula, eu pego esse menos yv, passo para cá, fica 2yv. E o yf negativo vai para o lado de lá do sinal de igual, fica mais yf. Então, 2yv é igual a yf mais yd. Essa formuleta aqui a gente vai precisar usar ela no desenvolvimento das fórmulas aí daqui para frente. Então, olha aí, ó. Aqui, ó. Ponto mais importante, pessoal. Então, da definição de parábola, pegando um ponto qualquer aqui, ó, peguei aqui em cima, ó, tá vendo? A distância desse ponto até o ponto focal é a mesma desse ponto até a diretriz. Então, essa linha rosa inclinada aqui, que tem 3 risquinhos, o comprimento dela é igual a essa linha verde aqui, ó, tá vendo? Ó? Que está com 3 risquinhos também. Os comprimentos são iguais. E também, esses 3 pontos aqui, ó, o ponto focal mais o ponto qualquer da parábola, e mais o ponto do foco
mas aqui que está na direção aqui do ponto da parábola que vai até a diretriz, né? Ou seja, a coordenada y do foco, né? Elas vão formar um triângulo retângulo, né? Que eu achurei aqui, ó. Então, aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras aqui, que é o que, ó? Esse catetinho aqui, ó, tá vendo? Que parte do foco e vai até a linha da diretriz, esse catetinho ao quadrado, mais esse catetão aqui, ó, que é desse ponto até a coordenada y do foco, tá? Então, mais esse catetão ao quadrado vai ser essa hipotenusa ao quadrado aqui, ó, que é essa linha rosa, com 3 risquinhos aqui, ó. É o teorema de Pitágoras. Só que no lugar desse comprimento aqui, a gente vai colocar esse comprimento, que é igual, pelo conceito de parábola. Então, vai ser o quê? Vai ser a coordenada y da parábola, né? É esse segmentinho aqui, ó, esse segmento, mais esse, que é a coordenada y da diretriz, que vai ter um valor negativo porque está para baixo do eixo x. Tá? Então, é isso que está aqui nesse quadradinho, nesse retângulozinho aqui, ó. Tá vendo? X menos xv ao quadrado mais y menos yf ao quadrado é igual a y menos yd ao quadrado. Isso tudo que eu falei é essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Teorema de Pitágoras. Então, esse y menos yd ao quadrado aqui, ó, é exatamente essa linha vertical aqui, ó. Y, coordenada y, esse segmento. Aí, tá aqui, ó, esse menos aqui, ó, tá vendo? Esse menos aqui, na verdade, ele vai acabar virando mais, por quê? Porque a coordenada y da diretriz é negativa. Tá? Então, vai acabar virando mais, então vai virar esse segmento mais esse. Então, esse aqui é o mesmo dessa hipotenusa, por isso que eu fiz já direto. Tá? É o mesmo comprimento dessa hipotenusa. Então, esse é o ponto mais importante aí que vocês têm que ter em mente, tá? E aí, pessoal, como a gente viu anteriormente, ó, foco e diretriz. Então, a coordenada x do foco vai ser igual a coordenada x da diretriz, que vai ser igual a coordenada x do vértice. Mas a coordenada x do vértice a gente já sabe que vale menos b sobre 2a, lá do ensino médio. Por quê? Porque elas estão no mesmo alinhamento, olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, coordenada x do vértice é igual a coordenada x do foco, que é igual a coordenada x da diretriz. Não precisa fazer conta nenhuma. Já sai direto aqui, pessoal. Tá vendo? Ó? Já obtivemos a coordenada x do foco e da diretriz. E agora aqui a gente vai partir para a segunda condição de contorno. A segunda condição de contorno é x é igual a zero, quando x é igual a zero, o y é igual a c. Tá vendo aqui, ó, se a gente olhar o gráfico da parábola, quando o x for zero, o gráfico da parábola está cruzando o eixo y. Então, o valor é c, o valor do y é c nesse ponto. Quando o x é zero, o y vale c. Tá? Então, nessa fórmula aqui que a gente obteve anteriormente, né, do teorema de Pitágoras, a gente vai colocar zero, aonde tiver x a gente vai colocar zero. E aonde tiver y, a gente vai colocar c. Tá? Então, daí a gente vai ter uma simplificação aqui. Ó. Então, veja. Além disso, naquela outra fórmula anterior, eu vou isolar o yd aqui. Ó, tá? Porque para eu poder usar esse yd na sequência. Então, eu vou pegar o YF e passar para o lado de cá, então YD é igual a 2YV menos YF. Tá? E aqui, onde é x, eu vou colocar zero, então ficou menos xv ao quadrado, ficou xv ao quadrado. Onde é y, coloquei c. Então, coloquei c aqui e aqui. Ó. Então, ficou c e c aqui. Ó. C menos YF ao quadrado e c menos YD ao quadrado. Tá? E aí nós vamos seguir daqui.
E olha aqui, ó. Aqui, ó, copiei c menos yf ao quadrado, c menos yd ao quadrado. Aqui é um binômio, né? Lembra lá eu acho que aqui a gente aprende até no primeiro grau, no ensino fundamental. É um produto notável. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Né? Ou então, quando é negativo, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Tá? Então, a gente vai desenvolver esses binômios aqui e a gente vai usar esse YD aqui também nas fórmulas, na sequência. Então, desenvolvendo o binômio aqui, ó, ficou xv ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cyf mais yf ao quadrado igual a c ao quadrado menos 2cyD mais yd ao quadrado. Então, percebam aqui que c ao quadrado vai cancelar com c ao quadrado. Tá vendo? Ó? E acho que só isso que cancela, tá vendo? Então ficou xv ao quadrado menos 2cyf mais yf ao quadrado. E aqui, yd ao quadrado menos 2cyD. Agora, no lugar do yd, eu vou colocar aqui, ó, 2yv menos yf, ó, tá vendo? No lugar do yd. E aqui também, 2yv menos yf, tá? E aqui na sequência, eu vou desenvolver esse binômio de novo, ó, produto notável. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E aqui eu vou aplicar a distributiva, 2c vezes 2y menos 2c vezes yf, né? Então tá aqui, ó, 2yv ao quadrado, 4yv ao quadrado, menos 4yf mais yf ao quadrado. E aqui 2 vezes 2, 4, ficou menos 4cyv. Menos 2c vezes menos yf ficou mais 2cyf. E aí agora eu vou pegar tudo que é yf e eu vou deixar para o lado de cá. E o resto eu vou ficar para o lado de lá do sinal de igual, né? Então aqui ficou, ó, 2cyf passando para o lado de cá vai ficar menos 2cyf. Tá? Menos 4cyf, tá aqui, ó, tá vendo? E aí esse menos 4yv, yf é negativo, passou para o lado de cá, ficou positivo. E aí o resto, aqui, ó, yf ao quadrado com yf ao quadrado cortou, zero, tá? Simplificou. Aí o resto eu copio aqui, ó. Então o xv ao quadrado passou para o lado de cá, fica menos xv ao quadrado, né? E aí, prosseguindo, aqui eu peguei o yf e coloquei em evidência, porque o meu objetivo é obter o yf, né? Então coloquei em evidência, ficou 4yv menos 4c. Tá? Aqui eu copiei. E agora, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar no lugar do yv, eu vou colocar aquilo que a gente já sabe. yv, que é o y do vértice, é menos delta sobre 4a. E no lugar do xv, eu vou colocar também aquilo que a gente já sabe, que é coordenada x do vértice é menos b sobre 2a. Tá? E aí está aqui, ó, fazendo as substituições. Aqui é yv, coloquei menos delta sobre 4a, né? Aqui também tem outro yv, coloquei menos delta sobre 4a, aí eleva ao quadrado aqui, eleva ao quadrado aqui, e aí vamos fazendo a conta aqui, ó. Esse 4 com esse 4 simplifica, virou só a. Aqui, 4 ao quadrado, né? Virou 16, simplifica com esse 4, ficou 4 aqui embaixo. O menos delta ao quadrado virou delta ao quadrado. Aqui, o 4 com esse 4 também simplificou, ficou só a embaixo, né? E aqui, menos b elevado ao quadrado, virou b ao quadrado. E 2a ao quadrado, 4a ao quadrado. Tá? Aqui, pessoal, na sequência, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, tá? E aqui também, tá? Eu vou transformar esses três quocientes num quociente só, tá?
E aqui também, aqui tem dois, né, aqui tem um quociente mais um termo isolado, eu vou colocar tudo num quociente só. Então eu vou tirar um mínimo múltiplo, né, e fazer aquele processo lá, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima em cada termo. É isso que vai aparecer já direto aqui na sequência. Ó, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Então, aqui, ó. Tirei o mínimo múltiplo aqui, tirei o mínimo múltiplo aqui, 4a ao quadrado, fui fazer a conta e deu isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ficou só um quociente aqui, ó. Tá? Tem 3 termos em cima, mas tudo bem, mas é um quociente só, tá? E agora, aqui no lugar do delta, eu vou colocar aquele B2 menos 4ac, tá? No lugar do delta. Então ficou menos b ao quadrado, menos com menos mais 4ac, menos 4ac, ó. Percebam que 4ac com menos 4ac cortou aqui, ó, vai virar zero aqui, ó. E aqui também, do lado direito, no lugar do delta, eu vou colocar b2 menos 4ac também, ó. Então, b2 menos 4ac ao quadrado, porque está ao quadrado. E aqui também, no lugar do delta, b2 menos 4ac. Então, vai incumpridar, tá vendo? Ó? A fórmula vai ficar mais comprida, mas tudo bem, depois a gente vai simplificar. Aí a gente aqui vai aparecer um outro binômio, aqui, vamos usar aquele produto notável, né? De novo, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui a gente vai aplicar a distributiva aqui, ó, multiplicar o que está fora do parênteses por cada um dos termos que está dentro do parênteses. Então, ó, ficou essa coisa compridona aqui, ó, tá vendo? Ó? Quadrado do primeiro, tal, ficou b à quarta menos 8b ao quadrado ac mais 16a ao quadrado c ao quadrado. Tá? E aqui distributiva, 4ac vezes b ao quadrado ficou 4b ao quadrado ac. 4 vezes 4, 16, vezes ac, a ao quadrado, c ao quadrado, menos b ao quadrado. Né? Só que aí veja bem, ó, 16a ao quadrado, c ao quadrado, com menos 16a ao quadrado, c ao quadrado, cortou, zero. E o menos 8b ao quadrado ac mais 4b ao quadrado ac fica menos 4b ao quadrado ac. Então vai simplificar bem aqui, ó, que é o que está aqui na sequência aqui, ó. Aqui, ó. Já fiz a conta aqui, tá? B à quarta menos 4b ao quadrado ac menos b ao quadrado sobre 4a. Tá? E aí, aqui eu vou pegar o b ao quadrado, tá vendo? Esse b ao quadrado aparece várias vezes aqui. Eu vou colocar ele em evidência. Então ficou b ao quadrado, que multiplica b ao quadrado menos 4ac menos 1 sobre 4a. Esse b ao quadrado menos 4ac é o delta. Tá vendo? Então aqui, ó, continuando aqui, ó, b ao quadrado, delta menos 1 sobre 4a. Tá? E aqui eu copiei. Agora aqui, ó, b ao quadrado com b ao quadrado, cancela. Ficou só y menos yf. Aí esse menos, eu transformando aqui para o lado de cá, o menos vai virar mais e o delta vai virar menos. Então, yf igual a 1 menos delta sobre 4a. Ufa! Finalmente, a gente chegou na fórmula da coordenada y do foco. Então, yf é igual a 1 menos delta sobre 4a. Tá? Agora está faltando a coordenada y da diretriz. Mas aí já ficou fácil, porque a gente sabe que o y da diretriz, é 2yv menos yf. Onde o yv a gente sabe que é menos delta sobre 4a. Então, yd é igual a menos 2 vezes delta sobre 4a, né? Menos o yf que a gente obteve aqui, ó, 1 menos delta sobre 4a. Aí a gente tira o mínimo múltiplo, fica simplesmente menos 2 delta. Aqui menos com menos mais. Então, menos 2 delta mais 1 delta fica menos delta, Então, o y da diretriz, ficou menos 1 menos delta sobre 4a. Então, a única diferença para o yf é que é menos no quociente 1 aqui, ó. No yf é positivo e no yd é negativo. Mas tem
mas tem as mesmas letras e os mesmos símbolos na fórmula, tá vendo, ó? Então é isso aí, pessoal. Conseguimos deduzir uma fórmula para calcular as coordenadas x e y do foco e da diretriz, pessoal. É isso que eu estava querendo descobrir e eu não achei em lugar nenhum. Aí eu mesmo fiz aqui. Agora, na sequência, vamos ver dois exemplos. Então, esse primeiro exemplo, ó, y igual a x ao quadrado mais 5x mais 4. Então, a igual a 1, b igual a 5, c igual a 4. Né? A gente acha as raízes, a gente acha que a coordenada do vértice, que é menos 5,5, né? Esse menos 5,5 vai ser exatamente também a coordenada do foco e da diretriz, porque elas são coincidentes, são as mesmas coordenadas. Tá? A gente acha o YV aqui, menos 9/4. E depois aqui, a gente substituindo na fórmula do YF e do YD, a gente chega que a coordenada y do foco é menos 2 e da diretriz é menos 2,5. Então, ó, olha aqui, ó, menos 2, coordenada y do foco aqui, né? E a coordenada da diretriz é menos 2,5. Tá? Então, é meio milímetro, a distância, né? Do foco até o vértice, e também é meio, é o mesmo valor, do vértice até a diretriz. Aí eu experimentei pegar um ponto qualquer, e eu medi a distância do foco até um ponto qualquer aqui, ó, e realmente bateu. Desse ponto até a diretriz é o mesmo valor. A precisão é boa, ficou bem aproximado. Eu falo que ficou aproximado porque esse gráfico que eu gerei aqui, ele é uma aproximação, porque esse programa que eu estou usando, o AutoCAD, ele não gera uma parábola perfeita, né? Ele não faz gráfico de parábola. Eu peguei pontos, gerei uma tabela, gerei alguns pontos aqui, né? E aí eu uni esses pontos, aí ele aproximou para uma parábola, mas ele não é exatamente. Mas a precisão é muito boa, então pegando qualquer ponto aqui, vocês vão ver que a distância desse ponto da parábola até o foco é a mesma desse ponto até a diretriz. Tá? E agora, no exemplo seguinte, eu peguei uma parábola de ponta cabeça. Né? Além de ser uma parábola de ponta cabeça, ela não cruza o eixo X, então ela não tem raízes. Né? Então vocês vão ver que é a mesma coisa, não vai ter problema, vai dar para calcular do mesmo jeito. Ó. Então, olha aí, ó, tá vendo? Ó, a coordenada do vértice x é menos 2, tá? Aí a gente usa a fórmula do YF, do Y do foco aqui e do Y da diretriz, faz as substituições, né? E aí a gente chega que YF é menos 17/4 e o YD da diretriz é menos 15/4. Então, olha aqui, ó. Menos 17/4 é a coordenada do foco. Vai dar menos 4 e alguma coisa aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Coordenada Y do foco. E da diretriz é menos 15/4, que é menos 3, alguma coisa aqui. Quase menos 4, tá vendo? Então, ó, elas são iguais. Tá? Aí fiz a mesma coisa. Experimentei pegar um ponto aqui qualquer, né? Medir a distância do foco até esse ponto da parábola e eu verifiquei que é exatamente a mesma desse foco até a diretriz. Né? Deu uma diferencinha depois da vírgula ali, mas pouquinha coisa, né? Por causa da imperfeição aqui do gráfico, tá? Como eu expliquei anteriormente. Então, pessoal, é isso por enquanto. Abraço a todos. Até a próxima.